Como é que foi sua noite de sono? Difícil, pra lá e pra cá, não dormiu direito, passou a noite em claro. E na luta para dormir melhor, algumas estratégias podem ajudar. Entre elas, né, a gente já sabe de algumas regrinhas, mas entre elas, a gente pode tomar um pouquinho de sol durante o dia. A gente tem que ter disciplina para ir no mesmo horário para a cama. Eu vou conversar agora com a biomédica, doutora em psicobiologia e também especialista em distúrbios do sono, a Luciana de Souza Medeiros, que está aqui com a gente. Luciane, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite. Então, a gente está começando a semana e para muita gente a semana já vai começar daquele jeito arrastada, pesada, porque não dormiu bem. E hoje, mesmo com aquelas regrinhas que vocês tanto falam pra gente, nós temos outras estratégias para ajudar a melhorar esse sono? Sim, existem várias estratégias e cada vez mais, né, tem se aperfeiçoado e não lutado somente contra a famosa tecnologia, porque infelizmente nós sabemos que a tecnologia, de forma geral, ela rouba o nosso tempo de sono. Ela interfere no horário de dormir, então mesmo que as regrinhas sejam conhecidas, a minha experiência afirma que elas não são praticadas. E elas não são praticadas só porque as pessoas não querem praticar, é porque existe muitos estímulos que lutam contra isso. E hoje em dia o celular tem sido, né, vamos dizer, o nosso maior inimigo, no sentido de que há uma estimulação tanto luminosa quanto de informação. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas começaram a trabalhar para que essa tecnologia auxilie a dormir melhor. Então, eu acho que aquela frase antiga, já que eu não posso lutar contra, vou torná-lo exatamente o meu amigo. Então, existem vários profissionais que têm se debruçado para ver o que essa tecnologia pode nos auxiliar. Desde aqueles reloginhos, né, os famosos smartwatch, que de fato veio de um instrumento que a gente utilizou na pesquisa, inclusive foi até o instrumento que eu validei no meu mestrado, que é a actigrafia. Ele é um reloginho... Como que chama, desculpa? Actigrafia. Actigrafia. É o actígrafo. Então ele faz o registro actigráfico, que nada mais é do que o movimento do pulso. E nós usávamos isso na pesquisa como um instrumento para auxiliar a ver o ciclo vigília-sono. Quer dizer, como que a pessoa dorme, que horário que ela dorme e qual que é a frequência de rotina, como é que é a rotina dela. E esse aparelho foi bastante utilizado nas últimas 2 décadas. E a partir daí, obviamente, as grandes marcas começaram a observar e começaram a trazer isso para a parte comercial. Então, todas essas marcas de celular ou mesmo de aparelho de relógio começaram a investir pesado naquele smartwatch e junto com o celular existem aplicativos. Então, são exatamente esses aplicativos que para algumas pessoas funcionam. Outras, a tecnologia não ajuda, porque entre você pegar o celular e começar a utilizar com disciplina, a pessoa acaba navegando nas redes sociais, mas outros não. Então, muitas pessoas têm tido assim, sucesso e aí posso citar alguns nomes, né? Vigilantes do Sono, que inclusive é brasileiro. Né? A pessoa, o aplicativo Vigilantes do Sono. O aplicativo chama Vigilantes do Sono. A pessoa que desenvolveu, junto com alguns engenheiros, ela é uma psicóloga, também especialista em sono, e a Laura Castro. E esse Vigilantes do Sono, ele está trazendo toda aquela técnica que os psicólogos utilizam para tratar a insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental, e colocando isso de uma forma que as pessoas possam utilizar de forma mais despretensiosa, quer dizer, porque o app ele tem que ter uma linguagem mais popular. Popular, né? Não pode ser aquilo muito pesado, aquela linguagem psicológica, vamos dizer assim. Mas eles têm tido bons resultados, várias pessoas, inclusive quando eu até conversei com ela ontem para tirar algumas dúvidas, né? Porque ela ainda está em processo de desenvolvimento. Mas já está sendo bastante utilizado já. E aí eu fui avaliar, falei, nossa, a avaliação deles está muito boa. Por quê? Porque principalmente as mulheres, né, que têm mais queixas de insônia. E é interessante porque as mulheres também são mais disciplinadas. E elas têm tido bons resultados, tanto para facilitar o adormecer, quanto
para melhorar a qualidade e a duração do sono, que são as queixas mais frequentes da insônia. E aí eu fico pensando assim, o reflexo disso na nossa vida. Uma noite mal dormida, mais uma noite, a soma disso tudo traz muito problema, não traz? Muito. Entre eles a questão da obesidade, a gente percebe que nessa pandemia, com tudo isso, muitas pessoas reclamaram assim que engordaram 8, 10 quilos e também tem relação com o sono, Luciane. Isso, porque na verdade o sono ele regula os hormônios de forma geral. Então, por exemplo, nós temos um que é muito importante, que é o cortisol. O cortisol, em excesso, ele facilita o aumento da deposição de gordura, ele aumenta a resistência à ação da insulina, então ele cronicamente pode desenvolver o que é chamado de síndrome metabólica. Então, realmente, a queixa maior em relação à pandemia foi de aumento de peso e também, isso que é curioso, inversão de ciclo. Eu ouvi muito, né, como eu uso muita rede social para disseminar informação sobre sono, eu vi muitas queixas em relação, olha, eu estou dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Por quê? Trabalhar em home office implica também em regular o seu próprio horário. Você não tem um horário para entrar na empresa, se a empresa não exige que você esteja online naquele momento, ela só pede produtividade. Olha, eu quero que você faça isso, não interessa o horário. Aí exatamente que houve o problema. Então as pessoas começaram a inverter o ciclo, e inversão de ciclo também implica em facilitação de deposição de gordura, de diminuir o tempo do dia. Se eu diminuo o tempo do dia, automaticamente eu faço menos atividade física, porque eu não vou correr à meia-noite. Então, isso envolve várias coisas. E aí isso vem um probleminha atrás do outro, Luciane. E isso vai ter reflexo, se de repente para algumas pessoas o reflexo hoje é mínimo, isso lá na frente pode ter um impacto ainda maior na saúde, na qualidade de vida. Sim, há uma linha de pesquisa que eu estudei, no meu doutorado eu fui para essa linha, mas ainda está muito incipiente, mas alguns resultados estão nos assustando, dizendo que assim, a restrição crônica de sono pode facilitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, aquela pessoa que passou a vida inteira dormindo menos, dormindo com sono de má qualidade, pode sim desenvolver doenças neuropsiquiátricas, né? Aí você vai, N demências que podem estar envolvidas. Quando eu fiz o meu doutorado, foi justamente para saber se eu restringisse o sono de animais, no caso dos ratos, haveria aumento de morte celular no hipocampo, que é uma estrutura envolvida com a memória. E, de fato, alguns animais eram predispostos, enquanto outros não. Então, mostrando, sim, que pode haver uma susceptibilidade genética, que pode o sono ser um gatilho, porque privação de sono é um modelo de estresse. A gente utiliza como modelo de estresse. Tanto que uma pessoa privada de sono, ela fica mais irritada, sim, ela tem flutuação de humor, ela pode, se não tratar, desenvolver ansiedade, desenvolver depressão. O pânico. Então, assim, de forma geral, a maioria das doenças neuropsiquiátricas tem algum quadro de distúrbio de sono. E nem sempre se sabe se foi o distúrbio de sono que chegou ou o contrário. Mas, hoje, pelo menos, a gente tem muito claro que a ansiedade e insônia andam juntas. Ou uma desencadeando a outra, né? A ansiedade crônica desenvolvendo a insônia, ou a insônia crônica desenvolvendo a ansiedade. E a depressão também. Tem vários relatos científicos que mostram que pelo menos um ano antes da pessoa desenvolver uma depressão, ela teve um quadro de insônia. Então, mostrando que há relação muito estreita de qualidade de sono em relação à estabilidade de humor. Por isso que falar dos aplicativos, falar de recursos para melhorar o sono é fundamental, não somente para manter o peso, mas para manter também a estabilidade de humor. E hoje em dia nós temos que observar que o país anda muito, né? Muito agitado, muito irritado, e a queixa de insônia ultrapassou 50% da população da pandemia. Isso é sério. Isso é muito sério. É muito sério. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Luciana nessa conversa boa, a gente falando sobre a questão do sono e outras estratégias que ela vai nos ajudar, vai trazer pra gente. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente traz para você, olha, uma família foi atropelada em Uberlândia e a motorista, segundo informações, estava alcoolizada. Eu volto já.
Estamos de volta com você, agora 7 horas e 25 minutinhos. Na luta para dormir melhor, né, algumas estratégias podem ajudar. Eu estou conversando hoje com a Luciane Medeiros, que é biomédica, né, e também é especialista em distúrbios do sono. E a gente estava conversando aqui, até vou dar uma olhadinha nas suas perguntas também, mas deixa eu voltar com ela, porque essa questão, 50%, né, mais da metade da população brasileira está queixando que não dorme bem. O impacto, como a gente falou, o impacto disso lá na frente vai ser significativo, sobrecarregando o sistema de saúde, enfim, dificultando a vida das pessoas. E você me falou aqui durante o intervalo sobre a questão da apneia, que também é grave, né? Exato. A apneia são paradas respiratórias durante o sono, a apneia do sono. E ela é mais frequente em homens, mas aumenta também a frequência em mulheres após a menopausa. E a apneia, quando ela é leve, ela não tem grande impacto na saúde, mas quando ela vai de moderada a grave, isso significa redução dos níveis de oxigênio enquanto você dorme. As pessoas falam tanto do Covid, que a oximetria ficou muito famosa por causa do Covid, porque eu sei que é necessário ter uma saturação do oxigênio acima de 96%, 98%. Então, isso está mais comum para a população por causa do Covid. Sim. Mas essa já era uma conversa na apneia. Quando a gente falava sobre a apneia, era exatamente isso, porque os níveis de saturação do oxigênio reduzem durante o sono a cada pausa respiratória. Isso acaba levando a um aumento, né, da resistência periférica, um aumento da pressão arterial e, cronicamente, o apneico pode desenvolver hipertensão arterial, que é uma comorbidade muito frequente no Brasil, associada com obesidade, associada com os maus hábitos alimentares. Então, de fato, a apneia tem um impacto muito grande na saúde, principalmente do sexo masculino, mas não somente. A partir do momento que a pessoa aumenta muito o peso, ela aumenta muito a deposição de tecido adiposo. Então, dificulta a passagem de ar, dificulta, obviamente, quando você dorme, você relaxa a musculatura. E isso colaba, né? Imagina, faz isso aqui. Entendi. Então, o ar passa com dificuldade. Por isso que a pessoa acaba tendo um sono fragmentado. Ela tem hipersonolência diurna. E aí eu queria chamar a atenção um ponto muito importante. Normalmente as pessoas falam, eu não durmo bem, eu tenho insônia. Uma forma clara de diferenciar insônia de apneia, de forma simples. Você dorme com facilidade durante o dia? Você é aquela pessoa que deita no sofá, apaga? Você, em qualquer situação você dorme? Você não tem insônia. Possivelmente você pode ser um apneico. Existem outros distúrbios do sono que causam isso também, que é a própria síndrome das pernas inquietas, pessoas que movimentam muito a perna. Mas, de forma geral, o apneico, ele fragmenta o sono, então ele tem hipersonolência diurna. O insone não dorme em qualquer lugar, pelo contrário, ele tem fadiga. Como ele dorme mal, ele se sente fadigado. Aquilo não é sono, porque sonolência significa facilidade em dormir. Então, é muito engraçado, quando as pessoas chegam para conversar, elas falam, olha, eu acho que eu tenho insônia. Qualquer lugar que eu sento, eu durmo. Não. Então, vamos avaliar? Pode ser que você seja um apneico. E aí, fazendo a distinção, os tratamentos são completamente diferentes, né? A insônia, você trata muitas vezes de forma com avaliação com psicólogo, e o apneico já não. Você tem, às vezes é cirurgia, às vezes é fono, às vezes é perda de peso. Então, tem que avaliar qual que é o quadro daquela pessoa. Bem criteriosa, né? Deixa eu trazer algumas pessoas que estão conosco aqui, viu, Luciane? O seu Marcílio lá de Araxá, ele contou o seguinte, sobre essa questão de horas para dormir. Isso depende de pessoa para pessoa, né? Ah, eu durmo 7 horas, estou bem, durmo 8 horas, estou bem. Ele diz, olha, eu durmo muito pouco, fico na cama só umas 4 horas. Agora, ele não contou se o sono dele é regular nessas 4 horas, se é bonitinho, né? 4 horas não é recomendado para ninguém, né? Sinto lhe dizer. Mas abaixo de 5 horas, normalmente, né, vamos generalizar, traz consequências para a saúde. Para adulto, de forma geral, o adulto até de meia idade, o recomendado é de 7 a 9 horas de sono. Existem pessoas que são chamadas de dormidoras curtas, que se satisfazem com 6 horas de sono. Certo. Existem as dormidoras longas que precisam de 9, 10 horas de sono. Isso é vamos dizer, uma proporção pequena. Mas, de forma geral, abaixo de 6 horas, especialmente abaixo de 5 horas, já demonstrou que aumenta a mortalidade. Então, pessoas que dormem pouco têm, sim, maior risco de mortalidade. Infelizmente,
4 horas é muito pouco, isso deve estar trazendo consequências para a tua saúde. E por que eu durmo 4 horas? O que está por trás disso aí? Ele precisa investigar para aumentar. Cada pessoa sim se satisfaz. Um ponto importante é ficar demais na cama, né? A gente estava falando sobre as técnicas. Uma técnica para insônia chama técnica de restrição de sono. Mas não é restringir o sono, é restringir o tempo na cama para que, de fato, o tempo que você estiver na cama, você vai dormir. Às vezes a pessoa fica 8 horas, mas ela dorme 5. Então, quando você vai fazer um cálculo, que a gente chama de eficiência de sono, a eficiência é baixa, porque fica muito tempo deitado, mas de fato não dorme. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas para você restringir o tempo que você fica deitado, para que aumente a sonolência e quando você deitar, você durma de fato, né? Eu recomendo que ele busque informações, busque um especialista, porque 4 horas não é adequado para ninguém. E eu queria trazer uma outra questão para você, Luciane, que é o seguinte, na tentativa, na necessidade, né? Porque é fisiológico, a gente quer dormir, a gente precisa dormir. Exato. Muitas pessoas vão para a automedicação, buscam medicamentos fortes para poder dormir, o que também pode ser um risco e pode deixar esse sono também com a qualidade ruim? Sim, a insônia, as pessoas não sabem, mas medicação é o último recurso. É o último recurso. Na verdade, é a terapia cognitiva comportamental que é o grande modelo de tratamento. Terapia cognitiva comportamental envolve, né, existem alguns aplicativos que tem e também você faz isso junto com o psicólogo, mas envolve a identificação de quais são os fatores que eu faço errado, o que eu cometo ao longo do meu dia que interfere. Beber café, ontem eu estava no shopping às 7 horas da noite e eu parei para comprar, né, um lanche, entraram 2 adolescentes. Aí ela perguntou, tem café? Olha, eu segurei, né, porque são estranhas, mas eu quase falei, criança não tem que tomar café Esse horário, 7 horas da noite, 7 horas da né? noite. Então, assim, eu morei em Maceió, né? Eu trabalhei na Universidade Federal de Alagoas e eu fiz uma pesquisa lá. E lá é cultural. Às 7 horas da noite, eles comem cuscuz com café. E quando eu abordava isso, nossa, eles quase me matavam. Não, o café não atrapalha o meu sono. Então, é difícil, no brasileiro, especificamente, em algumas regiões, você tirar o café da noite. Mas o café tem cafeína, o café é estimulante cerebral. Né? Então, existem alguns hábitos que a gente vai identificando. Esse é fácil? É fácil, mas as pessoas praticam. As pessoas sabem. Não, mas para mim não interfere. Aí eu pergunto, não é como é que você dorme, como você acorda? Essa é a pergunta. Eu já fiz perguntas, assim, de diferentes formas, mas essa é que pega. E como as pessoas estão acordando? As pessoas dizem, eu durmo bem. Tá, e você acorda como? Nossa, eu acordo acabada. Não combina. Eu tenho que acordar bem. Então... Disposto, né? Exatamente, né? É claro que tem a inércia do sono, as pessoas são diferentes, mas assim, depois de 1 hora que eu acordei, como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo cansada? Não, tem alguma coisa errada. Então, é importante que, de fato, as pessoas identifiquem o que está atrapalhando para corrigir e a TCC é recomendada. O que acontece? Terapia comportamental o que as pessoas fazem? Elas vão para o medicamento nada mais é que um indutor de sono, mas ele não corrige o comportamento. Então, se a pessoa precisa usar a medicação, ela também precisa fazer higiene do sono, ela também precisa modificar os hábitos para que ela tenha um tratamento de fato que vá trazer resultado. É uma autorresponsabilidade, né? Exato. Deixa eu fazer uma pausa aqui nas minhas perguntas. A Érica do Custódio Pereira, aliás, um beijo para sua mãe, viu, Érica? A dona Hilda, lá no Roosevelt. Todos que roncam são apneicos? Não. Não? Não necessariamente quem ronca é apneico, mas normalmente quem é apneico ronca. O inverso costuma ser verdadeiro. Deixa eu trazer aqui, olha, Irene, Mônica, tem esse medicamento aqui, que eu acho que tem muita gente usando esse medicamento para dormir. Se causa perda de memória, você consegue enxergar daí? Você está com os óculos? Porque eu não posso falar o nome desse medicamento. Eu também não gosto de falar de medicamento também, não. Tá vendo aqui? Ele causa perda de memória? Na verdade... Olha, tem gente tomando esse remédio que eu estou assustadíssima, viu? Ele é muito utilizado e, de forma geral, né, esses medicamentos, eles podem sim alterar. Até porque, vamos colocar de uma forma para que as pessoas entendam. A medicação, ela não induz um sono fisiológico. Então, o sono fisiológico, ele tem um padrão que é regulado por hormônios, que é regulado pelo ciclo claro-escuro, pela melatonina, enfim.
Quando você usa medicação, ela vai induzir o sono, mas não é exatamente igual. Tanto que a indústria farmacêutica trabalha exatamente nisso. O grande esforço da indústria farmacêutica é como é que eu vou desenvolver um medicamento que faz um sono igual ao sono normal, o sono fisiológico. Mas eles ainda não chegaram nesse padrão e eu torço para que não cheguem, porque senão a gente vai virar, né, pessoas aí, eu brinco que são zumbis. Zumbis, né? Exatamente. Que na verdade não são praticantes do sono natural. Então, a medicação, gente, ela é o último recurso, eu vou chamar essa atenção, porque sim, ela tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais implicam também em alteração de memória. Tem vários casos de pessoas que têm queixas de pesadelos com algumas medicações, né? Já, assim, acaba desencadeando outros problemas, porque a pessoa começa a ficar preocupada, isso cria, né, um outro tipo de estresse. Então, eu sempre falo, primeiro você tem que corrigir os hábitos, modificar o comportamento. Se você fez tudo isso, você criou meditação, é fundamental para quem tem insônia, porque insônia normalmente caminha com ansiedade. A meditação é comprovada, e quando eu falo da meditação, é a técnica de controle respiratório. É tornar a respiração mais longa, tornar a expiração mais longa para diminuir o estresse. Então, isso é fundamental. Você tem mindfulness, que trata a ansiedade, e aí, por tabela, melhora a insônia. Existem técnicas né, como eu falei, de restrição de sono. Exercício físico ajuda muito demais, bom, né? para melhorar. E por último, medicação. É só isso que eu peço para vocês. Eu adorei conversar com você, Luciane. Que Te bom. agradeço, viu, por ter vindo. Espero que você volte mais vezes conosco, até para nos ajudar, né, e a praticar, a entender de uma vez e praticar. Obrigada, viu? Imagina, eu queria agradecer também e me siga no Instagram, doutora.lusouza. Eu trago lá várias dicas. A Luciane Medeiros, que é especialista em distúrbios do sono, biomédica, né, e doutora em psicobiologia, conosco aqui no Manhã Total. Obrigada pela sua participação também.